você que segue o nosso canal e que ama ouvir e assistir os nossos podcasts. Hoje eu estou aqui com o meu convidado. Gente, eu fiz isso aqui para trazer esse homem. Apesar de ele ser de Brasília, mas não morar aqui, ele vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Eu tive que meio que trazer no laço, arrastar, e aí tudo culminou a favor, porque ele ia passar por Brasília. E aí eu falei, então a sua parada no Pode Pôr Café é obrigatória. Você precisa aparecer lá para a gente conversar e contar sobre a sua história, falar sobre a coar e tudo que envolve o café, né? Porque ele não está aqui só por causa do coar, não. Ele está aqui por muita coisa envolvida. Eu estou aqui com o Percy. O Percy é um cara super conhecido. Muita gente tem muito carinho por ele, fala dele o tempo todo. Obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui comigo. A gente já bateu um papo tão gostoso aqui antes do podcast, já rimos, já brincamos, contamos história, né, Percy? Mas a gente vai passar essas histórias para vocês aí ouvirem com a gente, né? E vamos fazer um cafezinho agora. Vamos? Bora? Vamos lá. Vamos falar desse café primeiro, né? Porque então, ele trouxe... Ah, não, gente, peraí. Antes de você falar, olha só, eu não sou de falar muito no começo, não, mas eu preciso. Eu vim toda, né, poderosa, com as minhas coisinhas aqui, fazer um café. De repente, ele chega, abre a mochila, que a mochila dele parece Nárnia, sabe Nárnia? Né? Aí ele vai tirando, e eu fui me encolhendo. Eu falei, tá bom, eu vou guardar minhas coisas então, faz tudo aqui. Mas vamos lá, vamos falar desse café aí. Então, a gente está usando aqui o café que nós usamos na última Copa Coar, ali em Goiânia, né, no Café Fest, em outubro. E em abril, outubro, já estou no outubro já em outro evento. Acelerado. É um café do Jean, né? É um café fermentado que foi muito bem torrado ali em Berlândia, né? Pela Caprice. E a gente, nesse café, a gente fez na verdade, na Copa Coar passada e nessa Copa Coar e nas demais, nas outras, a gente está sempre fazendo uma parceria com o Thiago Mota na questão da concepção da água. Da ideia que a água, café é água, né? Mas da onde o café é torrado, se você tem o pensamento da água onde ele vai ser consumido, você consegue levar esse sensorial lá mais fácil do que fazer uma torra lá. Vamos dizer, o café veio de Minas, mas foi torrado lá em Minas também, mas a copa era em Goiânia, né? E aí nesse processo a gente acabou mandando 20 litros de água para lá, para a Caprice fazer a torra do café com a água de Goiânia. Sim, que é bem diferente da de Brasília, né? Exatamente. Então assim, quando a galera foi fazer o campeonato, eles usaram água de lá. Quem era de Brasília recebeu 2 litros de água. Isso a gente já tinha feito na Copa passada, nesse mesmo pensamento. Café foi torrado em Goiânia, mas mandamos água de Brasília para lá e o Márcio torrou o café para nós divinamente na MUI, e aí a gente usou o mesmo princípio. Então a gente acabou usando essa mesma metodologia para esse café e que deu super certo, a galera gostou demais da conta, né? Então a gente vai começar tomando esse cafezinho, então. Tomar esse café. E eu quero falar desse meu Coar Glass. Esse é meu, tá, gente? Então, esse foi um presente que a gente trouxe, né, de surpresa. Ele trouxe um decanter, um Coar Glass, que é o nosso grande lançamento, foi lançado na SIC, e na própria Copa Coar ali a gente também utilizou ele como uma forma de lançar aqui na nossa região. Então esse é vamos dizer assim, hoje é o nosso bebezinho. Vamos falar um pouquinho sobre a sua história, vamos? Você nasceu em Brasília, já empreendeu aqui. Para quem não te conhece, vamos falar um pouquinho de você. Porque muita gente te conhece, talvez não conheça a sua história, outros não te conhecem, outros te conhecem muito, né? Tem toda essa variável, né? Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu lembrando com a minha mãe, eu sei que ultimamente tem comentado sobre isso. Eu comecei a mexer com café com 12 anos.
A minha mãe era chefe de gabinete do senador lá no Senado. Uhum. E eu, naquela faixa etária de 12 anos, que queria rua, né? Então, morando em Sobradinho. E eu era apaixonado por cavalo. Então, assim, eu ia para a escola e à tarde eu queria estar andando de cavalo. Então, sumia a tarde inteira. E aí minha mãe chegou no senador e falou assim, senador, só precisa me ajudar a tirar meu filho da rua. Então, é o seguinte, eu quero trazer ele para cá para ele trabalhar fazendo café. Cafezinho aqui no gabinete. Eu vou dizer que o senhor vai pagar ele, mas eu que vou pagar. E aí ele vai ficar aqui. Aí eu fiquei lá quase 2 anos nessa onda. E eu costumo dizer que lá eu comecei a mexer com café e com vendas. Porque aí eu fazendo um cafezinho, tinha uma advogada lá, e o namorado dela, alguém dele lá, fazia umas empadas. E ela trazia essas empadas pra gente comer. Eu falei assim, olha, vê com ele se ele não traz pra me vender. E eu comecei a vender assim. Gente, lá no Senado. Não podia, mas eu dava o meu jeito e vendia. Né? Uhum. Então a gente começou nessa onda. Você achando que você era servidor público e era sua mãe pagando seu salário? Era minha mãe pagando meu salário, depois ela me contou isso. Com o tempo ela acabou me contando. Uhum. Mas acho que para mim foi muito bom, né? Porque assim, eu tinha que calça social, de sapato, de camisinha social. Então acaba que você vai também conhecendo outro mundo, né? E também vai amadurecendo desde novo. E concomitantemente, logo depois, também com uns 13 anos aí, para 14, 13 anos mais ou menos, eu comecei a cozinhar, porque a gente ficou sem empregado e minha mãe falou, tu é o mais velho, tu vai ter que cozinhar, então assim, eu vou deixar semi-pronto, você finaliza. E aí são 2 coisas que eu me apaixonei desde cedo, que é o café e a cozinha, né? Uhum. Então a gente acabou mexendo com essas duas áreas, né? Até hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente não está mais envolvido balcão para dentro, né, da cozinha, mas além do café, além do coar, a gente representa algumas indústrias na área da cozinha, de equipamentos, né, para a cozinha. Então hoje eu consigo ficar de fora, dando condição das pessoas trabalharem com os equipamentos, né, vendendo, locando, e me dá tempo hoje de também ter a possibilidade de trabalhar em beach off, né, que é... Gente, vocês sabem o que é beach off? Vocês sabem? Beach off, gente, é coisa de gente lá mesmo da Paraíba que mora de frente daquele marzão bonito. Porque a gente aqui nesse cerrado, a gente tem muita coisa boa, eu sou apaixonada por Brasília, né? Eu gosto daqui, mas praia é uma coisa que quando a gente quer, a gente tem que buscar, correr atrás. Como é que é esse beach off? Vamos contar aqui. Então, o dia que eu não estou muito afim de trabalhar, eu vou trabalhar na praia. Vou atendendo a galera pelo telefone, né? E a gente fica ali e atendo, né? A galera liga e eu atendo. Já houve necessidades, né? A gente ter que ir lá na loja mesmo atender, também por máquina de café que a gente também trabalha lá na Paraíba. E aí eu falei, ó, só que eu estou de bermuda, camiseta. Cara. Se você precisar que eu vou em casa trocar de roupa, eu vou. Não pode vir de boa. Vem rápido. Aí eu vou lá, vou pra praia. E no mais, a gente agenda para outro dia, agenda para semana, ou pega o cara, manda o CNPJ para fazer orçamento e tal, e eu vou curtindo a praia. Então hoje a gente tem essa liberdade de uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Você aí, ó, que está trabalhando, que fica trabalhando de terno, gravata, em pleno sol, rachando assim, você precisa experimentar o beach office. O beach office, porque esse aí é demais, viu? Eu curti, adorei. Então, e aqui a gente teve... Nosso último empreendimento aqui foi o Café, que era uma cafeteria ali em Sobradinho, era um café parrilha. E a gente tocou aí por 7 anos e meio, mais ou menos. E eu tinha um convidado com a esposa que, quando ela aposentasse, a gente ia embora para Paraíba. Por que Paraíba? Fala pra mim. Meu pai era de Pernambuco, né? E ele se separou muito cedo da minha mãe, e voltou para lá e tal, e constituiu outra família. Então a gente sempre foi. E nos últimos 25, 30 anos, 30 anos mais ou menos, ele mudou para Paraíba. Então a gente ia para Paraíba. E nessa entre vai e volta, eu também tive um negócio com ele, ele teve uma construtora e eu morei assim, um tempo no Nordeste, vai e volta, né? De obras. E eu sempre fui apaixonado pela Paraíba, então todo ano eu ia passar férias lá. Eu rodava o Nordeste, mas o meu maior ponto
eu sempre ficava mais dias na Paraíba. E aí, ainda bem que foi uma escolha certa, né? Uma escolha boa. Hoje nós estamos no meio do Nordeste. Então, assim, eu estou na Paraíba, se eu quero ir para Natal, eu estou a 2 horas de Natal. Eu vou lá, passo o dia e volto. Recife, eu estou a 100 quilômetros. Pipa, eu estou a 68 quilômetros de Pipa. Então, assim, praias lá, eu não conheci, ainda consegui conhecer todas as praias. Então, uma experiência muito... É muito diferente. É diferente. Eu costumo dizer o seguinte, quem trabalha, você vai trabalhar lá do mesmo jeito. A galera trabalha, a galera faz tudo que faz, né? A única diferença é que quando você quer ir para a praia, eu estou a 7 minutos da minha casa, né? E aqui nós estamos a 2.600 quilômetros de lá, né? Mas assim, tem outros fatores. Lá, a Paraíba é o primeiro sol das Américas. Então lá amanhece no período que amanhece 4h40 da manhã. Então, lá na praia de Cabo Branco, de 5 da manhã às 8 da manhã não pode passar carro, é fechado. E aí você chega lá, tem 3, 4 mil pessoas andando, caminhando, pedalando, na praia, fazendo alguma coisa, né? Então, nessa pegada. E depois vão trabalhar. Mas também chega 5h15 e está escuro, já escureceu. 5h30 à noite. Né? Mas assim, é uma qualidade de vida melhor, sabe? Você consegue ver outras coisas também, né? E assim, eu acho muito interessante essa questão da qualidade de vida, mas as oportunidades de trabalho, elas são tão grandes quanto aqui, nos grandes centros, né? A Paraíba hoje é assim, eu costumo dizer que ela é uma cidade do interior em crescimento. Então, assim, uma cidade de 860 mil habitantes, onde você tem uma região metropolitana de mais de 2.200.000 pessoas, que estão unidos, são 9 municípios que se juntam ali, estilo Celândia e Taguatinga. Tem município ali que você sai na praia ali, você acabou no Bessa ali, você entra em Cabedelo, na Ponta de Campinho, vai embora. Aí você já mudou de município. É tudo colado. Mas é uma cidade assim, quando você fala assim, você conhece o seu Pedro? O seu Pedro, filho de seu Raimundo, lá da padaria tal? Ainda é desse jeito, ainda é muito interior. Né? Então, assim, tem isso, né? Essa proximidade, assim. Exatamente. Então tem toda essa... As pessoas se conhecem por família, por nome, né? Isso é muito bacana também. É um problema para a gente que chega de fora, porque para você trabalhar, para você entrar, ainda você precisa ter conhecimento, né? Mas você foi para lá meio que determinado, né? A gente, assim, eu fui com essa ideia de mudar mesmo, sabe? Sair um pouco dessa rotina que a gente tinha lá de 8 da manhã às 11 da noite, na loja, de segunda a sábado, só ter o domingo de descanso, aí domingo de manhã eu ir para a igreja, à tarde eu só queria dormir para poder segunda-feira cedo estar na loja. Então foram quase 8 anos desse jeito. Você acaba não tendo muito vida, né? E aí eu fui para dar uma descansada mesmo. E a gente chegou lá em dezembro de 2019 e já veio a pandemia em março. Então, fiquei 2 anos e todo mundo parou, né? E aí, assim, você vai mexer com vendas, você tá coisa, mas você não tem para quem vender, né? Verdade. Mas a Coar, ela tem um marco em 2017. Isso. Você chegou lá em 2019. Eu cheguei em 2019. Tá. Mas em 2018, foi o meu primeiro contato com a Coar e a gente já fechou a parceria para ser distribuidor. Né? E aí foi lançado em 2019 na SIC e a partir dali a gente começou a trabalhar e desde então a gente está com eles. Né? Então conta aqui para o pessoal, porque você já contou para mim esse pedacinho, como que foi seu encontro com a Coar? Então, a primeira vez que eu vi a Coar foi com a Sulane, né? A gente estava fazendo um evento, quer dizer, a galera promovendo um evento para arrecadar fundos por conta da situação que o Paulinho tinha sofrido, do acidente. E aí eu vi o Coar a primeira vez, né? Aí eu olhei, ela falou um pouco da história do Coar e eu me apaixonei por ela. Falei, cara, é um método brasileiro, criado aqui, algo que é feito manualmente, né? Era só de porcelana que se tinha. Então, assim, eram ceramistas que faziam, né? Acho que pouca gente sabe, mas as cores do Coar de cerâmica, eles são inspirados em variedade de borboletas, né? E aí é uma peça única, porque quando você, mesmo que você pinte 200 de Coar daquele cerâmica, com a mesma série de cores, quando vai para o forno, cada peça absorve a tinta da sua maneira. É ele que vai determinar como vai ficar. Então, é uma peça única, não tem duas iguais, tem semelhantes.
É interessante que essa pintura da Poá, ela não é uma pintura que ela tem um material, né? Um produto que mantém ali, independente. Depois passa o produto final, né? A pessoa da tinta para manter, né? Para manter. A vitrificação, né? E não estraga isso. Você pode usar na temperatura da água que for, que não vai alterar, né? Aí eu olhei para aquele quarto e falei, eu quero comprar um bicho desse para mim. Em Brasília nem sabe. Aqui não tinha. Aí a Tulane falou, não, qualquer coisa a gente vê, eu ligo pro Fernando, conheço ele mandou esse aqui para mim e tal. Eu falei, tá, mas acho que vai ter uma janela aí para me dar uma viajada, acho que eu vou para Recife. Aí, na verdade, vim para João Pessoa. Aí falei, vou tirar uma semana, eu vou para João Pessoa e vou em Recife. Aí cheguei aqui, fui para Recife, comprei minha primeira peça, que na verdade era uma primeira de cerâmica, que ela era assim. Ela era cerâmica, mas ela tinha base colada nela. E aí, assim, cada 30 que fazia, saía 3, 4, 5. Bom, aí era muito trabalhoso. Aí tirou essa base e ficou só, neles ficou só o único, que é o exemplo do Glass, né, de todos os outros. Mas eu tenho esse, então assim, esse foi também um dos primeiros. E aí a galera do Coato fica doida para mim poder dar o meu, vou poder colocar lá no museu, não dou nem com uma pesa brava. Esse é o meu. Esse é o primeiro, não vai para canto nenhum. Mas aí estive lá, conversei com o Felipe, na época que era o comercial da Coá, um grande amigo, um grande barista, usou a Coá para o primeiro campeonato dele, de bridge, né? De filtrado, foi terceiro colocado, né, com a Coá, então vocês usavam um café cocada, que era um café muito gostoso. E aí acabei fechando a parceria com ele, a gente conversou e assim que a gente fundamentou, começamos a trabalhar. Então até hoje acompanhamos todo esse crescimento da Coá, né, de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de material, sempre pensando naquilo que trazer algo novo e algo que complemente essa família, né? Então veio depois da cerâmica, depois veio o acrílico, veio depois a porcelana, agora veio o de vidro, né, que é o glass. Tem o inox, né? Aí o aço inox foi lançado também durante um período, mas era uma peça muito cara. E aí a pessoa que fazia também vendeu a indústria, também não havia condição de fazer. Ainda pode vir novidades aí, de trazer uma liga mais leve, né, uma liga melhor, até mesmo para baratear um pouco o preço, né? Mas eu tenho também para guardar lá em casa. Gente, deixa é minha linha de briga, porque assim, principalmente quando saía, quando a gente tinha só de cerâmica, cada vez aparecia uns lá em casa que era a coisa mais linda. Eu ia juntando. Quando eu via, eu tinha uns 12 guardados lá na minha. Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou escolher tantos e para entrar não tem que sair um. Eu comecei a fazer isso. Depois a gente vai conversar com o Fernando, né, em outra oportunidade, mas, assim, o Nordeste, ele tem um apelo para a cerâmica grande, né, assim, tem muito valor, assim, né. E assim, e hoje, até mesmo para Coá, né, lá hoje, assim, Recife mesmo, muitas cafeterias utilizam como método oficial também, como método lá. Por que isso, né? Eu acho que o que mais me apaixonou foi essa questão. A gente, na pandemia, não sei se você lembra, a gente falava muito compre da cafeteria do seu bairro. A gente fez campanhas, né? Eu mesmo fiz campanhas para incentivar o consumo da cafeteria, do café da cidade, das torrefações, de todo esse aspecto, né? E aí eu sempre falo isso, falo assim, cara, por que a gente não valoriza o Coá? Né? Que é legitimamente brasileiro, né? Hoje a gente poderia, vamos dizer assim, se fabricasse o decante, o coar de acrílico, essa peça de vidro ou outras peças nossas fora na China, era mais barato, de repente. Mas há um sentimento de fazer algo nosso. É 100% brasileiro, né? Então, e não são coisas fáceis de fazer, são investimentos caros. O filtro, lançou o filtro. O filtro são 3 facas, mas para chegar nessas 3 facas que cortaram para ficar do tamanho que se queria, cada faca 18, 20 mil reais. Só que fizeram várias para poder cortar e dar certo.
Só que você faz uma faca, paga, não deu certo, você joga fora e faz outra. Então é dinheiro, né? O próprio decanter, né? Então, assim, isso é tudo cabeça do Fernando, né? Esse suportezinho de silicone, vamos falar dele. Ah, o O decanter. decanter tem um biquinho, um anseio que ele tinha. Falou, cara, no maioria dos decanter, você vai colocar derrame, você vai, né? Então eu queria um decanter que tivesse um biquinho. Né? E aí acabou se trazendo a cara da porra, né? O que tudo isso tem. Aí Porque o primeiro é esse daqui. Isso, aí É essa madeirinha acompanha, né? Tanto cerâmica como porcelana, como agora o glass. Então aqui diz, né? Todo café fica melhor com coar, e é uma verdade. Mas aí a gente viu a necessidade de criar um produto também que virasse também uma possibilidade, que é o de silicone, né? Para dar uma sustentação melhor, principalmente para operação. Né? Então, assim, tá sempre, a coar não para. Hoje o Fernando vai estar aqui com a gente, se falar com ele, o Celino quer matar ele, porque ele fica dando spoiler das coisas, ele é doido, ele fica contando tudo. Mas, assim, a gente tem a linha de ideias, de coisas, tem um bocado de produtos em pensamento, né, para se lançar. Então, eu não posso... Como ele foi assim, o fundador, ele tem alguns pontos muito únicos para poder tratar. Mas você conhece a fundo. Por que coar com K? Eu sei, mas eu quero que você fale para o pessoal. Não, é porque assim, como o nosso podcast, ele não é só para o entendedor, para a pessoa que está inserida ali, né, no mundo do café. Então, eu acho interessante, porque às vezes vem no direct lá para mim, coar com K? Por quê? Né? Assim, uma suposta pergunta. Você já deve ter rodado muito, né? Porque você visita todos os locais que estão com vocês em parceria e você leva também de uma forma instrutiva, informativa, educacional, porque eu sei que você já fez isso aqui hoje, e eu acho isso importantíssimo nessa cadeia. E conta para mim um pouquinho sobre essas suas andanças. Então, hoje eu sou o único distribuidor da coar que atua em 3 estados. Eu distribuo na Paraíba, no DF e no Goiás. Né? E assim, o coração de quem mexe com café, a gente estava falando isso agora, né? Eu acho que é de todo mundo, né? Todo mundo quer que as pessoas percebam o que o café pode trazer para elas, né? De prazer, de felicidade, de satisfação, de trazer as pessoas, né? Ampliar isso, tudo o café traz para a gente. Então, quando eu acredito em algo, todos os produtos que eu trabalho, eu preciso acreditar. Eu já recebi proposta para representar, para vender alguns produtos que eu falo, cara, desculpa, mas eu não consigo, porque eu não acredito no teu produto. Não me apaixona. Me perdoa. Né? Talvez em outro momento, em outra coisa, talvez até por causa do meu momento também, a gente não quer ficar com a mão muito cheia, né? Mas assim, pela história da coar, por compreender essa história, por ver, acompanhar de perto. Às vezes o cara fala assim, o filtro da coar, os caras lançaram, mas o cara não entende quanto tempo estava para lançar esse papel. A luta que teve, o investimento que teve, sabe? Para lançar um coaglass desse aqui é muito tempo. Você chegar no produto final. Porque não é só você falar assim, eu quero fazer um quadro de vidro. Eles precisam arranjar uma indústria que acredite e fale assim, eu quero esse desafio, porque não é fácil fazer uma forma dessa. Não é. Então você precisa ter toda uma cadeia que acredite nisso. Então você vê que as pessoas vão se unindo por conta de um sonho de um cara lá atrás que queria beber um café diferente. Um café mais gostoso, no paladar dele. E para isso ele falou, cara, vou criar um método para mim então, que consiga beber o café que eu quero. Então a loucura, o sonho de um cara acabou mudando com a história de muita gente. Então isso vai apaixonando a gente, né? E aí, assim, muita gente não utiliza o coar, a gente vê hoje, que é até mesmo por falta de entender o coar. Entender que ele é um método diferente. Muita gente quer aplicar
a técnica do V60 no COI, não vai dar certo, não vai sair. A gente vê muito isso no campeonato. Na Copa Coa, e aí você percebe o seguinte, o ano passado, 2022, a Copa Coa foi a maior Copa do ano em número de participantes, em premiações, em número de eventos. Né? Você tem uma ideia desses números? Então, eu vou pedir o Fernando trazer mais certo, tá? Mas assim, a gente conversou uma vez e falaram, né? A gente fez uma somatória lá para ver, mas você vê, são 5 regionais, onde você tem em média aí de 25 a 40 inscrições, né? Mas a gente tem 30, 40 desafio Coa. É muito. Entendeu? Então, assim, não é algo que é qualquer coisa. Não. Hoje a Coa já tem uma parcela do mercado. Ela já está inserida no coração das pessoas. Não é só fazer o café, ele apaixona, né? A beleza, a história, o fato de tudo isso acontecer vai mexendo com as pessoas. Mas o café é isso, né? Porque a gente está falando aqui do método. Isso. Mas o café, ele é apaixonante nesse ponto, como a gente já discutiu e conversou em vários episódios, e também com as pessoas, né? Quando a gente estava tendo papo sobre café, o que apaixona é essa história, né? É você participar, é você saber quem está envolvido, é você saber essa jornada, como que ela aconteceu. Então, você passa a consumir de uma maneira totalmente especial, né? Quando você não sabe, você simplesmente entra ali no automático e ok. Bem, assim, eu acho que eu não estou dizendo com isso que a gente tem que parar de usar os outros métodos. Não. Só que a gente também tem que valorizar o que é nosso. Exatamente. Tá? Onde que eu vou ter a possibilidade de ir em algum lugar onde se produz determinado método e ir lá e, de repente, fazer um. E se você for em Recife, for lá na nossa sede, de repente a gente pode falar assim, cara, eu queria... Onde que vocês fazem o quadro de cerâmica? Eu queria ver. A gente vai lá. A gente vai ver, e a gente já teve até algumas possibilidades de alguns consumidores fazerem o seu copo e pintar o seu copo. Sabe o que eu lembrei agora, você falando nisso? É uma coisa totalmente diferente, mas é igual aqui. É tão muito bom, eu gostei desse café. Nossa. Jean Grupo Eldorado não é brincadeira, não. Os bichos são bons, viu? Jean. Nossa, top. Tá vendo, né, Jezão? O bicho é bruto, viu? Engraçado, né? Como que a gente valoriza. Me veio à cabeça agora aquele pessoal trabalha, Murano, né? Que chama, aquele que o pessoal faz lá na Itália, que faz vasos, que faz Eu acho que é. joias, faz um monte de coisa. E lá tem um passeio desse que as pessoas vão até a fábrica olhar, né, a produção disso mesmo. E é super valorizado. Eu acho tão legal essa acessibilidade. Pessoa realmente fala, vamos ali para você ver como é que é feito. Então, e você for ver o seguinte, quantas pessoas hoje no Brasil, direta e indiretamente, vivem do copo? Quantas famílias ceramistas também recebem o seu salário porque produzem um copo? É isso. Né? Isso tudo fica aqui, está aqui para nós. Agora, assim, mas é porque a gente... papel não é fácil, né? A gente sabe. Então, assim, você pede da indústria o mesmo papel, a mesma referência, a mesma tal, bem diferente. E aí o filtro, às vezes, prende um pouquinho mais o café, o outro solta mais um pouquinho, e fica nessa onda, né? A gente ouve, às vezes, alguns falarem assim, aí eu até brinco assim, sim, mas é por isso que tu é barista. É para tu revelar, pega o papel, pega no papel, prova o papel, faz o primeiro. E aí tu vai arrumar. É por isso que você é barista, por isso que nós somos baristas. Por isso que nós somos profissionais do café, a gente precisa aprender a trabalhar, né? E aí a gente vai fazer o café, dar o que a gente quer, né? Eu ando muito aqui em Brasília, né? A gente vê coar para todos os lados. Pois é, mas precisa vender mais. Para todos os lados a gente encontra. Isso é fato, né? Então, assim, mas realmente, eu não sei, o que você acha que falta, né? Para a gente poder ampliar isso, para a gente poder buscar essa valorização? Qual o trabalho que a gente deveria fazer?
chegar ali? Eu sei que é uma pergunta difícil, não é fácil. Porque assim, envolve muitos itens, né? Assim, é uma variável muito grande, né? Primeiro pela decisão de quem decide. Eu acho que é o fator principal, que é o dono da cafeteria. Ele precisa, como há muitos, que vêm e apaixonam. Né? O cara vê, apaixona e fala assim, cara, eu quero. Eu tenho cafeteria, restaurante Nui mesmo, 360, que é assinado pelo Jacan, lá em cima do predão. Você vê a João Pessoa inteira, embaixo tem uma cafeteria, o Nui Café. E lá eles usam o quadro de cerâmica como método oficial, serve na mesa. Não é só o quadro de cerâmica. Então, assim, compraram 20 peças e coloca para rodar. Né? Então, assim, é uma opção. Agora, eu não digo que você deva ou não usar só aquele, porque também tem cafeteria que usa só V60, ou que usa só, né, ou determinado método ou outro. Mas eu falo assim, a gente precisa considerar e abrir essa percepção, né? Outra coisa é que a gente precisa entender aí que eu volto a dizer. O que ele traz de bom, né, de diferencial. Como é que eu extraio? E aí o que a gente tem feito? Pelo menos nas Copas Coa Centro-Oeste, que eu que promovo. A gente tem trazido workshops para falar do Coa. Então, aqui em Brasília, em Goiânia, a gente não teve jeito, porque a gente entrou num evento, né, que era o Café Fest, já estava toda a sua organização pronta, mas eu gosto sempre de a gente tentar promover um evento da Coa onde a gente consiga trazer esse aperfeiçoamento, desmistificar o que é o Coa para as pessoas, né, entenderem. Então, para você ter uma ideia, ano passado, quando a gente fez no Mercado do Café, a gente trouxe a Lidiane, que é uma das sócias da Coa, que é uma barista, né, que ajudou no desenvolvimento do Coa, para trazer um workshop de as variações da extração do Coa. Então ela desmistificou, ela falou, por que o café, a água para no Coa? Por isso. Né? Porque não é V60, então, porque você tem que observar esses fatores, aqueles, né? O Thiago Mota veio para falar da água no Coa, né? Utilizando o Coa como método. Então a gente está sempre tentando trazer esses workshops para as pessoas perceberem e ver que é um método, assim, que vai fazer um cafezão. Né? Se você fizer ele e o cara fizer V60, vai fazer um cafezão também. Mas aqui também faz. Mas aqui é nosso. Né? A gente tem uma história por trás. Eu acho que isso aqui é bacana, porque quando você coloca na mesa do cliente, o cliente fala, poxa, que peça linda. Mas você sabia que é uma peça que foi criada aqui em Pernambuco? Né? Os dois malucos isso lá. Tem que ser levado, né? Sim. De repente que seja ali, né? No cardápio ali, uma história. Aí o cara vai contando a história do qual o cara vai se apaixonando, vai falando, olha, quem faz o de cerâmica são ceramistas lá que fazem manualmente, é uma peça linda, uma peça única. Aí o cara fala assim, posso comprar? Tem para vender? A primeira pergunta é essa. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar, continuar trabalhando. E aí é algo que eu tenho colocado na direção da Quais, é que a gente tem que aproveitar os nossos eventos hoje para a gente levar esse aperfeiçoamento, essa quebra de paradigma para quem é do café. Muitas regiões hoje já estão avançadas com isso, né? Outras a gente está trabalhando. Se você pegar hoje os desafios Coa que tem na região de São Paulo, principalmente, parece Copa. Porque a galera desce todo mundo, vai todo mundo e vira aquela festa enorme, aquela coisa toda, entendeu? Um desafio Coa, né? Mas porque as galera acabou percebendo e apaixonaram. E isso né? acontece no Brasil inteiro? Assim, quando eu falo Brasil inteiro, eu não estou falando assim, né? Especificamente em todos os estados, mas tá abraçando muitos lugares nos estados? Sim. Hoje o Coa já está no coração de muita gente. O consumidor compra muito, né? Você chega lá no Rio Grande do Sul. Tem entrega para lá, a galera está comprando. E manda para fora também. Então, vai para fora também, alguns compram e levam, né? E o Fernando vai contar um pouquinho também do que vai acontecer também, né? Mas já chegou lá em alguma cafeteria fora que está lá em uso? Faz parte?
Então, não sei se na cafeteria, né? Eu sei que a galera já usa, né? Vamos dizer, Leva para usar. a gente tem alguns baristas de Recife que foram para Portugal, que são o de dentro da casa da Copa. Né? Então, assim, os caras levaram. Né? Provavelmente trabalham com ele também. A própria Suane estava outro dia postando de um rapaz que foi aluno dela. Eu não sei se ele estava no Canadá, ele estava em algum lugar aí. E ela estava falando, né, que ele fez o curso e ele utiliza métodos, né, os métodos que a gente utiliza aqui, eu não sei. Depois eu vou perguntar para ela se ele utiliza o Coa. Eu acho que de repente ele levou para lá, hein? O meu menino está morando no Canadá, né? E veio agora, está levando mais algumas peças, né, para lá. Até mesmo para, quem sabe, começar a introduzir, mostrar para a galera. Eu estou achando que eles estão ganhando o mundo. Vocês estão percebendo. Tem coisa vindo por aí. Não, mas assim, é o que a gente tem de bom no Brasil, né? Exatamente. A gente tem que mostrar a qualidade dos nossos produtos aqui, né? E realmente é lindo, né? Eu acho que esse de vidro, e assim, de vidro tem várias cores também, ficou muito lindo, muito bonito. E assim, são detalhes, né? Assim, eu vejo que tudo que é criado com carinho, sabe? Um desejo de perfeição, de... O Fernando é muito detalhista, ele é muito enjoado nisso. Então, assim, tudo sai com um biquinho que ele queria, né? No decanter, acabou conseguindo fazer um decanter. Deixa eu te falar, que você é um apaixonado por café, eu sei. Mas uma coisa que eu percebi, o café te emociona, né? Também. Ele te emociona, sabia? Tem hora que você dá uma balançada. Então, mas é por isso que quando você conhece a história de alguns por trás, pelos bastidores, você vê que não é fácil, né? E para nós do café não é fácil para ninguém. Porque assim, todo mundo que está na cafeteria hoje, que está nos ouvindo, o cara está ralando. Muito. Né? Muito. Para chegar no final do mês, conseguir pagar as contas, pagar os funcionários, pagar isso, pagar aquilo. A devolutiva financeira é muito pouca. E aí há sempre aquela luta, né, do que o meu coração quer, do que a grana chega no final do mês e pesa, né? Então, às vezes uma galera fala assim, mas por que a gente estava conversando aqui, né? Por que a cafeteria tal abriu e colocou um café tal, de tal marca, de tal indústria, nisso, aquilo, outro? Porque o dinheiro veio, né? Então, assim, tem um chefe lá na Paraíba, a gente conversando, ele falando sobre o café, ele falou assim, Percy, eu já lutei muito para a gente tentar mudar o café aqui. Mas assim, cara, é difícil, porque assim, se eu ligar para determinada indústria e falar com ela, eu preciso de 20, 30 mil para trocar meus uniformes aqui, em 15 minutos está na minha conta. É difícil. É só quem é apaixonado mesmo, quem é doido, quem é maluco. Né? E vai. Lógico que aí a gente vem, o que eu tenho muito dito lá, essa foi uma das questões que quando eu fui para Paraíba, foi um compromisso meu que eu tive, né? De cooperar para a gente mudar um pouco a história do café na Paraíba, né? E aí a gente começa a estudar, eu tenho muito isso também, né? Eu gosto de ler, de estudar. E aí eu fui ver que no século XIX, na Paraíba, haviam mais de 600 milhões de pés de café. É mesmo? O café era a principal atividade econômica da Paraíba. E aí veio uma praga e matou tudo. Exterminou o café da Paraíba. Acabou com tudo. E hoje nós temos 2 projetos. Qual que é o tipo de lá? Mais ou menos. Nesse lá dá uns 700, 800. Porque é mais pro Brejo, não é na capital João Pessoa. É pro Brejo e para Bananeira. Onde os 2 projetos, onde era a região, principalmente a região do café, e que hoje a Faculdade Federal lá, por meio de um professor, 2 professores, um deles de Minas, ligado à fazenda de café, falou, cara, eu quero começar a produzir de novo café aqui. E tá na luta lá, brigando, lutando, sofrendo, pequeno apoio, pouca grana, torrando café na bola para poder testar o café, né? Mas agora mesmo recebeu 6 mil para poder plantar de novo, para descobrir qual variedade vai se adaptar melhor para poder, né, andar. A gente tem
Rio Grande do Norte, de um lado, o café já está andando, já tem bons cafés sendo produzidos, não em grande quantidade, café de serra, né? Saúde, como o próprio Pernambuco. Também já Você acha que a divulgação do café no Nordeste ela é fraca? Porque, assim, quando a gente escuta falar da Bahia, né? Mas é cada quantidade. Não, sim, mas, assim, por que não explora um pouquinho? Eu acho que falta inserir mais. Então, eu acho que é por isso. Porque a gente é um processo que vai crescer, né? Agora, se o governo lá desses estados perceberem que o café pode voltar a ser uma atividade econômica para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, e que há possibilidade, isso vai crescer mais. Já cresceu bastante nessas regiões. Já tem bons cafés. Agora, não vai ter café igual na Bahia, né? Chegar aqui em Cocos, aqui, se chegar na Chapada, não tem, a gente não tem isso, até por causa do clima, né? Nessas circunstâncias. Mas eu acho é um começo difícil, né? Mas eu acho que vai sair bons cafés. Já está saindo, né? Alguns cafés lá muito bons. Microlotes, quantidade pequena, mas que faz diferença. Né? Eu acho que dá para contar, já dá para contar a história, né? Isso é muito bom. Qual que é o seu café preferido? Você gosta do fermentado? Qual que é o seu sensorial, assim, que qualquer dia, de manhã, tarde, de noite, não importa, o que você gosta? Então, eu gosto de café frutado, né? Eu tomo direto. Mas o fermentado eu gosto. Eu sempre tenho. E o Fernando mesmo torra um café fermentado no barril da cachaça que se chama Marujo. Pense num café bom. Será que barril de cachaça é melhor que barril de uísque, gente? Ai, meu Deus. O café, assim, para mim, é um dos melhores cafés que eu bebi. Eu sempre estou bebendo dele. Sempre que eu vou a Recife, eu compro. Até que, assim, tem que dar sorte, porque ele torra uma quantidade, e aí ele tem a selling coffee, né, que é uma torrefação, e aí torra uma quantidade, quando chega lá vai embora. Aí eu já falo, não, guarda 2 pacotinhos para mim poder pegar esse negocinho. Em off, eu mereço. E tem outro café também, que é o Laurina, da Fazenda São Gabriel, que a gente também tem parceria com eles lá. E aí eu tô brigando com o Du, que é o torrador lá. Du, faz lá para mim, que é o Laurina fermentado. Aí é um café que eu até hoje não bebi nenhum igual. É mesmo? Esse é um cafezão, Laurina tem naturalmente 50% de cafeína, mas quando fermentou ele é um café que trouxe um abacaxizão que parece que tá bebendo um suco de abacaxi com mesmo? Café. Eu tomei um café lá no Café Fest com sensorial de abacaxi. Isso, Mas esse que eu bebi foi da Santiago, que é lá em Patos de Minas. Hoje a gente tem muitos sensoriais, né? O Jean mesmo tem um de morango que é alucinante também. Estou tentando beber se ele me vende lá uma saquinha de 30 quilos lá. Tá louco. Você consumir? Meu Deus, ele tem uma saca de 30 quilos só pra ele. Mas assim, hoje nós temos bons cafés, né? A galera desenvolveu muito, aprendeu muito, e assim, você tem muitos grupos como o Eldorado que a gente está comentando aqui, do Jean, que hoje é a referência no Brasil inteiro, né? De qualidade, de profissionalismo, de competência, de tecnologia, de estudo, de empenho, né? Então assim, são todos área de torrefação. A galera também avançou muito, né? Então, assim, hoje não é mais torrar apenas, mas o cara já olha com o olho, o cara já aprofunda mais, ele já quer extrair mais. E é por isso que é tão necessário que as cafeterias também, os proprietários, eles entendam isso. Estava comentando aqui, né? O cara precisa perceber que lá na ponta lá do agricultor, ele está fazendo tudo para melhorar o café, tirar um cafezão. Aí o torrador, o torrador pega aquele café, para exemplo desse café, né? A Capricho chegou para a gente conversando, pensei, como é que a gente vai tomar o café? A gente vai gerar uma dificuldade, alguma coisa
os competidores ou vai fazer como? Eu falei, Caprice, torre esse café como se fosse o maior café da sua vida. Torre esse café como se fosse o cafezão que você está fazendo para as pessoas que você mais ama na vida. Tire tudo que esse café tem. Por quê? Porque a gente pegou esse café para o campeonato. Se o Jean chegasse lá no campeonato, pega esse café, é um cafezão, ela escolheu a dedo para mandar para a gente. E aí você tem um café mais ou menos? Não. Então assim, então o café veio maravilhoso, todo mundo elogiou, todo mundo ficou doido com o café. Deu um trabalho danado para o juiz. Graças a Deus a gente estava com um corpo de juiz muito bom ali, né? Marquinhos Cerrado. Você fala, tira o que tem de melhor desse café, cafezão, aí os baristas falam, meu Deus, ficou doido, assim, entendeu? Mas o que acontece? No campeonato a gente teve café que não tinha nada. Por quê? Porque o cara queria usar a técnica de outro método no coar. Não vai. Na Copa, lá no Mercado do Café, o menino que ganhou, o Carlos, ele foi com uma receita pronta. Quando ele fez o workshop da Sulane, eu tô com saudade da Sulane, só estou falando dela. Isso. Da Lidiane, ele mudou a receita. Ele usou o que aprendeu com ela e ganhou o campeonato. Só para você ter uma ideia. Entendeu? Então, assim, ele fez um cafezão. Porque ele ouviu e ele falou, cara, eu estava fazendo uma coisa totalmente errada. Então, assim, eu vou trazer a minha ideia que eu queria do café para o que ela me disse e vou aplicar. Aplicou e ganhou. Né? Então, acho que... E fala para mim como é que você vê o Brasil hoje. Você já falou um pouquinho, mas assim, esse crescimento das cafeterias em Brasília, né, que está assim, realmente acelerado. A preparação e o destaque dos baristas que estão saindo daqui, como é que você vê isso? Eu acho que para Brasília é muito positivo isso, né? Então, assim, a gente já tem nomes cenário nacional, né? Já tem nomes aí que já estão aparecendo, despontando, né? A questão da pandemia, assim, maltratou muita gente, né? Esses dias mesmo eu participo dos grupos de barista aqui, a preocupação é que estava abrindo cafeteria, mas também estava fechando um bocado. E aí eu acho que vai um pouco da questão da gestão, né? Da preocupação. E aí, na pandemia, eu sempre brigava com a galera que eu conhecia, né? Falava assim, para de olhar vídeo apenas de café. Para de entrar em live de café apenas. Vai ver a live do grupo de padaria, de restaurante, de mercado, de não sei de quê, de tecido, não sei. Ver como é que os caras estão sobrevivendo, o que eles estão criando. Porque às vezes aparece alguma ideia para tu sobreviver, para você botar, aplicar no teu negócio. E eu acho que hoje, é aí que eu digo, o agricultor está melhorando o café. O torrador está melhorando o café, os equipamentos de café, as máquinas hoje, as tecnologias estão crescendo, estão vindo para conseguir extrair tudo aquilo que o agricultor produziu e que o torrador quer chegar. Então chega na mão do barista, na mão do profissional, se ele tem um equipamento adequado, ele vai tirar um cafezão, vai tirar um bom café, vai surpreender a galera, né? O Jean mesmo ficou surpreendido com alguns cafés que ele bebeu. Do café dele. Ele falou, cara, como é que o cara conseguiu tirar isso? Né? Do café. Isso é legal demais. É legal, é isso que eu falei com a Caprice. Falei, Caprice, deixa os caras surpreender a gente, o que eles vão trazer a mais. Isso aqui o café a gente conseguiu trazer. Agora, o que o cara vai trazer a mais? É esse que vai fazer o cara ganhar. Né? Então eu vejo que a galera também, na parte do negócio, eles também precisam se aprofundar mais. Para poder aprender a como gerir o negócio também. Né? A ter plano de negócio, a ter planejamento estratégico. Não é brincadeira. Isso é um grande desafio. É um plano de risco. Não, o cara tem que ter uma consultoria dessa mesmo. Exato. Aqui em Brasília nós também temos alguns nomes muito bons nessa área de aperfeiçoamento, de treinamento, de consultoria nessa área. O próprio Sebrae ajuda muito isso. Né? Verdade. Então eu vejo que a galera também precisa se aperfeiçoar um pouco nisso. Capacitação é essencial. E você tem que continuar se capacitando. É o que a gente fala assim, você ser um bom barista, você não está ainda apto a ter uma cafeteria, porque isso aí é uma ilusão, né? Eu acho que você tem que buscar. Eu sou, assim, independente de qualquer coisa voltada para o café,
Eu acho que quando você tem um empreendimento, você tem um negócio, você decide montar aquele negócio, você precisa saber fazer. E saber fazer não é só a prática ali. No caso do café, não é só fazer o café. Você tem que ter noções de administração, de gestão, de pessoal, né? De tudo isso. De leis trabalhistas, que muda toda hora. De análise de risco, como você falou, né? Então, assim, muitos negócios... Precificação, hoje, um dos grandes problemas do negócio, independente de restaurantes, padaria, cafeteria, lanchonete, a precificação é um dos grandes problemas. O cara acha que comprou por 10. Se ele vender, se ele botar 100, 200%, ele ganha dinheiro. Mas não é isso. Quando você vai fazer todo o seu markup ali, quando você vai fazer toda a sua análise de custo fixo, custo móvel, disso, daquilo, você coloca quando você quer, quando você vai ver outra coisa. É diferente. E o contrário também. Eu já fui em lugares que tinham recém-inaugurado e que estavam praticando um preço muito abaixo de todos os outros. Então, assim, não vai. Você não se sustenta. Entendeu? Produtos bons, café bom. Eu acho que você tem que ter um produto bom. Eu sempre disse isso. A gente fez a Hair Brasília 6 anos da parte de comida, de café. E eu sempre levava o meu cardápio da cafeteria para a feira. Né? E aí o galera falou, quanto que é? Eu falei, é o mesmo preço da loja. O meu negócio não é... Eu vou vender mais. Eu tenho lá... A Hair Brasília, em 3 dias, eu passo mais de 70 mil pessoas. Né? Assim, eu vou vender mais. Mas eu quero vender qualidade. Eu quero que o cara come e fique satisfeito. Você não vai baixar a qualidade do seu produto porque você está... Mas feira evento acaba sendo muito isso, né? O cara acha que porque está pagando de stand lá, ele tem que fazer um produto mais de menor qualidade. Ele esquece que é o nome dele. É o nome da loja, é o nome dele que está ali. Né? Então a gente sempre trabalhou com essa forma. Ó, eu tenho que ter um preço justo. Então assim, o meu preço é esse, eu tenho esse custo e eu quero ganhar tanto. Pronto, isso aqui vai me bancar, isso aqui vai mandar em meu negócio. E aí eu toco o barco. Então a gente tocou desse jeito, né? E assim, tudo isso ainda não é certeza. É verdade. Porque depende do mercado, depende da economia. Eu, na loja, quando eu estava com a loja, com o café, a gente passou por 3 crises econômicas. Onde a gente estava indo, subindo, vinha a crise econômica, tu partia lá do zero de novo. Cara, vou começar de novo. E se você não acredita, você desiste. Aí você começava de novo, aí daqui a pouco você vinha de novo, lá embaixo. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou ficar nesse gangorra sobe e desce. Então assim, vou parar e vou tocar minha vida, buscar uma qualidade de vida melhor e ver situações onde eu possa cooperar com o que eu amo, que é o café, que é a gastronomia, de uma outra forma. Que é o que eu faço hoje. Né? É chefe. Hoje ele é só chefe. cozinha. Ele fala que ele é cozinheiro. Ele não é cozinheiro, ele é chefe. A galera aí está atuando, né? É a mesma coisa. Hoje a galera fala assim, sou chefe. Mas o chefe de cozinha, ele não sabe apenas cozinhar. Ele tem que dominar toda a gestão de uma cozinha, toda a gestão do negócio, todo o conhecimento geral do restaurante. E aí ele pode dizer assim, cara, eu acho que eu sou chefe. Né? Mas ele precisa dominar todo esse conhecimento do negócio da gastronomia e do restaurante, onde ele está tocando. Se ele não sabe, né, acho que é bom dizer que é cozinheiro. Então, assim, deixa eu te falar. Claro que você está feliz, está realizado, né? Em nenhum momento você pensou em mudar de planos novamente. Isso está te realizando como pessoa e como profissional? Então, isso me realiza hoje muito. Assim, hoje a minha principal, assim, o que mais me satisfaz é ter tempo para aplicar naquilo que para mim é mais importante, que é a minha vida com o Senhor. Né? Então, a igreja que eu congrego, eu sirvo a igreja, eu prego o evangelho, eu tenho tempo para servir, coisa que eu não tinha. Então esse lado para mim é mais importante hoje. Né? E aí o resto que vem, ele vem complementar aquilo que me traz felicidade. Então eu sou feliz no café porque eu tenho contato com pessoas e eu também posso dar um testemunho para elas. E eu posso ajudá-las a perceber que a nossa vida é mais do que
a gente vê apenas aqui. Uhum. Né? Porque assim, às vezes é fácil falar assim, não, Deus me abençoa, Deus está comigo, mas eu só quero pedir para Deus. Uhum. Mas eu esqueço de perguntar para ele assim, não, beleza, mas o que ele quer de mim? Né? Então eu tenho tido tempo de perguntar para ele. E ele tem me dito e eu tenho buscado obedecer ou responder à expectativa dele também. Uhum. Isso me traz um prazer enorme, né? Uhum. Tem algumas pessoas que nos ajudam lá na Paraíba e eu digo sempre isso para eles. Eu falo assim, ó, cara, pedir para Deus nos abençoar é uma coisa, mas eu permito que Ele me abençoe? Tá aberto para isso? Né? Faz isso. Aí eu não faço. Faz aquilo, eu não faço. Né? E Deus é um pai para nós. Né? Então, assim, nós que temos filhos, a gente não diz só sim. A gente às vezes diz não. Então, hoje, essa parte, para mim, é a parte mais importante. E que me faz estar de bem com todo mundo. Né? É lógico, a gente tem situações que às vezes a gente fica triste, às vezes a gente fica decepcionado com a ação de algumas pessoas, mas a gente tem aprendido a perceber que também às vezes foi o momento dela, né? Ou dar tempo para ela também aprender. O que a gente não pode é perder as oportunidades de tirar lições. Eu tomo isso para a minha vida. Errar eu erro muito. Todo dia eu erro. Né? Mas eu procuro tirar lições e me arrepender. Né? E mudar, né? Porque não basta se arrepender. Você refaz de uma forma diferente. Então, arrepender não é pedir desculpa, né? Não é. É mudar de atitude, né? Exatamente. Você muda de mente, muda de atitude. E você procura sempre coisa aí. E aí procurar ajudar sempre as pessoas, né? Acho que hoje eu fui tomar um café na cafeteria, aí provei o café, conversei com a proprietária. Mas a gente fala, às vezes, algumas coisas, não com o intuito, o cara quer falar porque o cara quer vender. Isso, quer vender aquilo, quer vender aquilo. Pô, filho, sabe? Então eu falo assim, cara, eu não quero vender para você, eu estou aqui para te ajudar. Eu fiz uma consultoria na João Pessoa, com uma cozinha, com uma cafeteria, a senhora montar toda a cafeteria. Aí ela falou, Percy, você está me ajudando aqui, está montando o cardápio da cozinha, está treinando minhas cozinheiras, está fazendo do café, está isso, aquilo. Eu não perguntei nem quanto você está me cobrando. Isso vai ser um dinheirão. Eu falei em dinheiro para a senhora uma vez? Não. Então, assim, se eu hoje fosse sair de casa para fazer essa consultoria para a senhora, eu não sairia menos de 20 mil reais. Eu fico em casa. Mas eu estou aqui para lhe ajudar, porque eu sei a sua história. Eu sei a dificuldade que a senhora teve no shopping, o que a senhora passou e a luta que a senhora está fazendo para recomeçar. Eu quero lhe ajudar. Você tomou a história dela, né, para você. Eu acho que precisa entender, né? Não é só dinheiro. Você acha que, assim, eu acho que isso está faltando hoje, né, Percy? Porque, independente de religião, hoje as pessoas realmente elas estão muito voltadas para si, né? Ou não. Ou então elas não conseguem olhar para si, né? Prestar atenção no que está acontecendo. Por estarem tão automatizadas, né? Tão envolvidas com tudo no mundo, com as coisas que acontecem aí, a internet, tudo aquilo que consome o seu tempo, que é esse tempo que você encontrou para a sua vida agora, que te faz tão bem, tão feliz e realizado, que as coisas passam de fato, elas vão passando. E eu acho que hoje o ser humano, eu acho que é a grande luta, é ser humano, é buscar mais isso. Então, sem hipocrisia, porque a gente sabe das dificuldades, nem todo mundo... Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui no podcast, né? Eu sou cristã, mas não é porque eu sou cristã que eu acredito que todo mundo é bom, que todo mundo vai dar certo. Não vai. Né? Então, existe o mal, existem as pessoas que querem engolir as outras, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que exercitar, né, algo para que a gente possa transformar o outro. Né? Eu falo isso porque eu sou da área, né, fui muitos anos da área de educação, então eu mudei a história de muita gente. E ouvir essas pessoas testemunharem, né? Poxa, eu aprendi isso, aquela vez que você conversou comigo, né? Quando eu chorei, desesperada, achando que eu não ia passar no concurso, que a prova estava difícil, e você foi lá e me botou para cima. Então as pessoas guardam isso, porque você transforma, né? E hoje as pessoas estão muito reticentes, por isso talvez que essa senhora tenha ficado
receosa. Poxa, ele está aqui fazendo, daqui a pouco chega a conta, né? É algo que não se espera mais. Não é assim, as pessoas perguntavam assim, quanto é que tu tá cobrando lá? Eu falei, nada. Pois é. Não, mas tu tá lá, tu pega a mulher, sai pra comprar umas coisas e tal. Eu falei, ué, tá ajudando ela. Eu acho que assim, é aquela questão que eu vou dando pro café, né? Será que quando eu vou visitar uma cafeteria, eu peço um café e eu bebo o café com espírito de, um sentimento de querer ver o bom daquele café? Ou ver o ruim para poder dizer, eu sou barista. O armado, né? Esse café que seu não tá bom, não tá isso, não tá aquilo. Entendeu? Eu acho assim, o Fernando fala uma coisa, talvez ele me perdoe, né? Por dizer isso, mas foi algo que ele disse que me marcou. E assim, mais do que nunca, isso para mim virou uma referência. Numa entrevista, alguém perguntou para ele qual foi o melhor café que ele bebeu na vida. Aí ele disse, olha, eu já bebi muito café. Geisha, colombiano, assim, sabe, e tal. Mas o melhor café que eu bebi na minha vida foi o café que a minha irmã fez meses antes de morrer. E é um café tradicional. Um café com açúcar. Mas foi ela que fez. Então eu aprendi a valorizar mais o café, não apenas por ser especial, lógico. A gente quer que todo mundo beba um café especial, um café de excelente qualidade, com maior pontuação, economicamente, porque a gente quando traz aquilo que a gente estava falando, quando a gente traz o valor, o custo para a xícara, a gente vê que às vezes não muda muito, e aí vale a pena. Porque você sabe a qualidade da bebida, do grão, daquilo que você está bebendo, né? Mas vale muito mais quem está fazendo. Sabe? Então, assim, como está fazendo? O que está depositando ali naquele café? Você que gosta de cozinhar, o que você está depositando ali naquela comida que você está fazendo? Então, assim, quando eu visito a cafeteria, eu visito ali, cara, para abraçar o cara. Se naquele momento ele errar o café dele vai ser o melhor que eu bebi no dia. Sabe? Porque eu não sei o que ele está passando, não sei a dificuldade dele, do negócio dele, da vida dele. Mas o café que ele fez para mim, ele fez com carinho. Ele fez como ele me viu e falou, cara, vou fazer um café para você. Não, faz lá, rapaz. Já tomei 300 cafés, mas vou faz lá que eu vou beber esse café cedo. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. Acho sobre isso, né? Acho que é a gente olhar para a pessoa e falar assim, cara, que bom que você está aqui comigo. É isso que o café traz para nós. A gente não pode esquecer isso. A gente fala tanto disso, mas às vezes a gente esquece. E aí a gente começa a colocar coisas tão pequenas entre nós dois. Né? É verdade. E aí um fica emburrado com o outro fica brigado com o outro, aquela coisa toda que você vai ver, não é nada. Sabe? É porque você acabou esquecendo quem era o outro, né? Que é uma pessoa que também é igual você, que também tem as limitações, tem os problemas, que também é profissional igual você, que também que tá é apaixonado pelo que você é apaixonado, também está na luta dele, no corre dele. E a gente precisa entender isso, né? E aí se compadecer um pouco. É isso mesmo. Claro, né, que a gente tem que falar para quem quer comprar produtos, o que tem que fazer, né? Vamos falar aqui. Então, pode mandar um direct para nós pelo nosso Instagram, né? @conexão P3 Café, ou mandar uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 61 98313 3813. E aí a gente tem tanto o valor para o consumidor final, eu, na verdade, tenho, mas eu tenho feito uma proposta de sempre indicar os parceiros que a gente tem, né? Então, se o cliente hoje final me liga, eu falo assim, ó, você está onde? Estou na Asa Sul. Toco água, tal. Estou vendo no Mercado do Café, que lá nós temos o pai que vai comprar dele. Né? Eu estou na Asa Norte e tal. Você assim, ó, a Salute aí tem. Em tal lugar tem. Vai Águas Claras, vai lá no Servidoso, vai ali, vai por lá. Né? Para poder ajudar essa parceria. Mas a gente tem os valores para CNPJ e os valores para revenda, né? E a gente consegue descontos melhores para uma revenda e a lojista acabe tendo também um ganho para ter o nosso produto ali. E tem todos os coadores, tem o decanter, tem filtro, tem mochila, bolsinha de couro, o que mais? É isso, né? É isso.
São esses produtos aí. Igual a gente tem o cerâmica vitrificada, tem o porcelana, tem o glass, que é esse de vidro, que é o lançamento agora, o de acrílico. Tem uma grande vantagem aqui, não quebra, né? Você pode carregar na hora. A operação é bom, né? Porque pode cair, eu não vou jogar aqui porque não tem altura. Mas às vezes eu brinco, né? Às vezes eu estou conversando com um cliente assim, eu jogo para cima e o cara no chão, o cara fica doido lá. Eu falo, não, calma. Calma que ele não vai ter prejuízo, né? Percy, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é um cara, assim, um coração gigante, viu? Um cara, assim, que realmente, assim, tá aí para dar apoio, não só esse apoio logístico aí, mas o apoio moral às pessoas com quem você convive e atende. Isso é muito raro. Seu trabalho é um trabalho realmente, assim, muito especial. Agora eu entendi por que as pessoas falam, Percy isso, Percy aquilo, a gente precisava conhecer e conversar para entender melhor. Eu acho que a gente precisa perceber que a gente não sabe tudo. Todo dia a gente aprende. Todo dia eu aprendo. Com a baristada, com a galera do café, com a galera da gastronomia, com as pessoas que eu convivo. Eu acho que esse é o grande negócio, né? A gente tem que estar aberto para aprender. O café é isso. O café até um determinado momento tinha regras, né? Agora não mais. Ninguém sabe. O que mais falou é assim, ó, no café você não sabe nada. Isso mesmo. Então, assim, não tem negócio de quantidade do expresso. Ah, tem que ser 9 gramas, tem que ser... Não, filho. Tirei a bebida. Qual que é a bebida? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse coração também, sabe? Perceber que a gente não sabe nada, tudo, né? Está sempre aberto para aprender. O problema é que, às vezes, alguns acham que já sabem demais e aí se fecha e começa a ter os atritos, né? Acho que a gente tem que estar aberto para isso. E quando a gente está, é muito bom. Muito bom porque, né, as pessoas têm confiança em se abrir para você, em dizer que precisa de ajuda, em também querer aprender. E aí a gente aprende junto, né? Às vezes puxa os cabos lá para ver, cara, você tem que... E a meninada nova, eu estou com 56 anos. A meninada nova tem tempo e ânimo para fazer, correr e aprender, né? Eu já estou... Nem se diz, né? Já estou querendo ficar na praia mais dias, tá? Ele quer fazer beach office. Eu quero fazer beach office a semana inteira. Ai, meu Deus, eu fiquei tentada com esse beach office agora. Acho que eu vou fazer podcast na praia. Então, antes de vir, tem até um convite para a galera, né? Antes de vir, eu fui para Lucena. Né? Lucena tem 2 caminhos. Você vai de carro, com 60 e poucos quilômetros, ou você vai de balsa. E aí nós fomos de balsa. E a maré estava bem baixa, então tem caminho de Moisés. Então você anda assim, 3 quilômetros dentro do mar, quando a maré está baixa. Legal, hein? Então assim, tem mar do outro, aquele calçadão de areia no meio. Nossa. Você vai até o final andando, depois você volta. Sabe? Então eu fiz esse passeio, fui andando, olhando. Eu digo que esse tipo de coisa tem duplo resultado, né, gente? Ele esvazia e preenche, né? É muito bom. E depois comi um peixe. É o melhor ainda. Nossa, a gente já está esbanjando. Lá no regional. Está esbanjando já. Não. Triste isso. Pessoal, olha só. Esse bate-papo com o Percy foi incrível. Tem que falar que eu falo demais. Eu não pegou para falar. Mas a gente também. Mas o Fernando vai estar conosco também. E se o Percy tiver tempo para estar com a gente vai estar online, né? O Fernando presencialmente e o Percy online, porque o Fernando tem muita coisa para contar também. Estamos correndo aí com a agenda dele antes da viagem para o exterior. Vamos ver se a gente consegue agarrar ele. Mas é isso. Foi um papo assim que trouxe para a gente um verdadeiro sentido dessa paixão, desse envolvimento pelo café. Eu acho que se a gente não tiver esse olhar, nada faz sentido, né? Nem no café, nem nas outras coisas que a gente deseja usufruir da nossa vida, né? Então, a paixão, a conexão, o respeito, né?
Alegria pelo sucesso do outro, a né? empatia, né? É, Tanto nas dificuldades do outro, quanto no sucesso do outro, isso é muito importante. quem tem que estar porque- feliz, a galera que está fazendo sucesso aí, correndo, tem que estar feliz, né? O nosso nome, é o nome de Brasília, é o Isso nome mesmo. dos profissionais daqui, né? Isso mesmo, a gente tem que valorizar quem está aqui trabalhando com produto brasileiro, está fazendo sucesso no país, porque não é fácil, é muito difícil. E quem alcança isso não é assim, alcançando, dando um estalo nos dedos. É muita luta, começa devagarzinho e a jornada é longa. Então, quando atinge um nível, aquilo ali é aquela coisa, né? Olhar para o fim é bom, né? É, assim, tem um cara que eu gosto muito que é o Dani, né? O Daniel. O Daniel participou de campeonato, ganhou, né? Série de coisas hoje, tá aí ajudando a galera, Demais. entendeu? Então, assim, É algo que a gente tem que valorizar, sabe? É um cara que tem muito conhecimento, eu fiz curso de barista com ele também. Uhum. Então, assim, é um cara que hoje tem muito conhecimento, tem muita experiência e fala assim, cara, agora eu vou ajudar a galera. Então, assim, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que reconhecer, sabe? Não é falar, não, porque não é eu. Não, para com isso. Sabe uma frase que a gente usa muito, assim, eu, principalmente? Quem não sabe dividir não vai multiplicar. Parece, não sei o que, mas é isso. Eu acho que se você divide o que você sabe, se você faz as coisas despretensiosamente, por paixão, claro, todo mundo precisa de grana, todo mundo precisa de retorno. mas isso é consequência. Se você faz uma coisa correta, você faz certo, você faz do jeitinho que tem que fazer, Pronto, é aparece. isso. É isso aí. Muito bom. Quem gostou, curte aí, É isso aí. compartilha com aquele seu amigo conhecido que gosta de café, que quer saber mais sobre a coar, que quer saber mais sobre o Percy, que gosta de um bate-papo com gente que fala sem parar, eu e ele. Mas é isso, gente. Obrigada, Percy, mais Eu uma que vez. agradeço. Tá? E como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Pessoal, até o próximo episódio.